Então, para a gente começar falando sobre essa doença, né? Por que tanta gente hoje em dia tem diabetes gestacional? Porque que parece que antigamente não se falava tanto, né? A gente sabe, a gente percebe, né, nos estudos aí no mundo inteiro que está aumentando os fatores de risco, né? Ou seja, aquilo que faz com que as pessoas tenham uma predisposição para desenvolver o diabetes durante a gestação. Tá? Ou então são aquelas pessoas que já tinham diagnóstico de diabetes antes e depois com a gestação. A gente também tem que tratar dessa glicemia alterada, né? Mas por que a gente tem esse aumento dos fatores de risco? A gente tem cada dia mais uma epidemia aí de obesidade, de sobrepeso, né? A gente tem as mulheres optando por, às vezes, por N motivos, seja por causa de carreira ou por escolha própria, de adiar a gestação, né? Então, a gente tem as gestantes com mais idade, tendo os seus bebês, né? E a gente sabe que isso também é um fator de risco para alterações de glicemia. A gente tem uma epidemia também de sedentarismo, a gente faz pouco exercício, as nossas atividades às vezes são em escritório, então não demanda aí tanto gasto de energia. Isso tudo faz com que o nosso corpo tenha uma alteração metabólica, uma predisposição e é mais frequente. E além disso, né, a gente tem cada dia mais acesso, graças a Deus, aos mecanismos aí, às formas de diagnóstico, né? Coisa que talvez as nossas avós aí, né, antigamente não se tinha tanto acesso aí aos exames, tanto acesso à saúde, né? Então, é um privilégio que a gente possa cuidar da nossa saúde nesse momento tão importante, nesse momento tão especial, tanto para a mamãe quanto para o bebê aí que está em formação. Então, você não está sozinha, tem mulheres no mundo todo aí, também, passando por esse diagnóstico, né, por esse tratamento ao longo da gestação e com bons resultados, né. A gente sabe que quando o paciente recebe uma boa informação, uma boa orientação, um bom tratamento, a gente tem sucesso aí de ter uma mamãe saudável, um bebê também saudável, né, com menos riscos de complicações. A gente hoje entende que dependendo da população que a gente está estudando, é variável, né? De 3, mas até 25% das gestantes, dependendo da população, podem ser acometidas aí com diabetes gestacional. Então é muita gente, só no Brasil estima-se que mais de 400 mil gestantes aí todo ano passem por isso, tá? Então cada dia mais a gente tem realmente estudos e um aprimoramento, né, do tratamento, entendendo a importância que existe para, em termos de saúde, né, que essa mamãe e esse bebê recebam um tratamento bem otimizado, tá bom? A gente sabe que os riscos são muitos, né, e variados, a gente até fica assustado. Eu lembro quando eu recebi o diagnóstico que a gente vai revisar, né, o que pode acontecer, e se você for lá na internet, você também vai ter essa percepção. A gente percebe que são inúmeros riscos aí, tanto para a mãe quanto para o bebê, mas a boa notícia é que um bom acompanhamento, se a gente conseguir deixar essa glicemia na meta, né, a gente tem uma redução muito importante desses riscos, né? Então, essa é uma informação boa da gente ter, para a gente levar a sério, para a gente ter afinco aí no nosso tratamento, não ficar às vezes dependendo de terceiros, né, para correr atrás daquilo que a gente precisa, né? Então, o tanto que informação é importante, né? Quando a gente pensa do ponto de vista metabólico, né, o meu corpo, né, o corpo da mulher na gestação, as alterações de glicemia são as alterações mais frequentes, né, as alterações mais comuns desse período, né, a alteração metabólica que a gente tem mais, certo? E a gente tem que ter uma noção das diferenças, tá? Uma noção básica, já que o tratamento vai ser muito parecido, ou pelo menos os pilares, a base do tratamento vai ser bem parecida, né? Muda algumas coisas no acompanhamento e tudo mais. Normalmente o seu médico vai se atentar para isso, não é uma coisa que você vai precisar ficar esquentando muito a cabeça, mas vamos diferenciar. O que é o diabetes mellitus gestacional? O diabetes mellitus gestacional é aquela alteração de glicemia que aparece na mulher durante a gestação. Então, uma mulher que antes não tinha,
diabetes, não tinha alterações de glicemia, eu não sabia, até porque, talvez ainda não detectava-se ao exame, né, e a gente sabe que durante a gestação a gente tem uma mudança muito grande hormonal, né, e essa mudança hormonal, ela joga a nossa glicemia lá para cima, né, a placenta lá atuando, faz com que o nosso metabolismo nesse sentido mude, né, a gente fica com uma resistência à insulina maior, né, então com isso a gente tem um aumento durante o período gestacional. No diabetes mellitus gestacional, que é esse específico da gestação, é muito evidente também que depois desse período, né, então a gestante lá teve o seu bebê, a gente tem imediatamente uma queda bem significativa dos valores de glicemia, né? E depois que a gente faz o acompanhamento dessa gestante no pós-parto, a gente percebe que está tudo normalizado, tá? A gente tem algumas diferenciações, a gente vai falar uma aula, né, sobre os exames que diagnosticam cada uma dessas doenças, tá? Mas além do diabetes gestacional, a gente pode ter uma mulher que já era diabética, né, uma diabética tipo 2, às vezes ela não sabia, né, porque o diabetes tipo 2 ele demora, às vezes, a ter algum sintoma, né, ele fica às vezes anos e anos, uma doença um pouco mais discreta, vamos dizer assim, e daí essa mulher resolveu engravidar e nos exames lá foi sugerido aí um diabetes talvez anterior, né, ou então que ela já sabia disso e teve já que entrar desde o comecinho tratando, né, a gente tem esse cenário também. E a gente tem também, entre os principais tipos de diabetes, o diabetes tipo 1, que é um diabetes que precisa de insulina sempre, né? Aquele que a gente conhece um pouco até por causa disso. É um diabetes que vem no paciente mais jovem e durante a gestação ele vai ter que intensificar esse tratamento aí, né? Seja qual for o tipo de alteração de glicemia, todas elas merecem uma completa atenção, com muito carinho, tanto por parte dos profissionais de saúde que estão acompanhando, mas também por parte da gestante, né, da família que tem que estar ciente das necessidades, né, e é um momento que vale a pena investir, vale a pena investir com carinho nesse cuidado, né, é um período aí tão curto, né, de tempo, mas que é tão importante e pode ter consequências tão importantes também para mamãe e para o bebezinho que está sendo formado, certo? Então a gente está, essa é a aula introdutória, que a gente tem uma pequena conversa, pontuei algumas questões e agora a gente vai continuar com o nosso curso nos próximas aulas aí. E então seja bem-vindo e vamos estar fazendo essa caminhada juntos.